E aí, gente, sou o PSM do projeto iniciado. Eu já fiz o vídeo lá avaliando os trajes, os visuais lá da Marvel, do MCU. E hoje eu vou fazer uma parada diferente, tá? Eu não vou avaliar visuais de filmes, e sim de jogos. E começando com um que eu queria fazer há um tempinho já, e seria interessante aqui. Então, você já clicaram no vídeo e já sabe, né? Que é o Mortal Kombat. Então, eu vou começar de todos, do primeiro até o último, obviamente, né? Tem alguns que eu não joguei, então eu só vou ver o visual e não vou saber do contexto do jogo. Acredito que a maioria eu joguei, então vai ficar mais fácil para mim. Então vamos lá, sem mais enrolações, deixa o gostinho, se inscreve no canal e vamos lá. Antes de começar, eu só queria fazer uma coisa. Mortal Kombat. Não. Eu pensei que na minha cabeça tava melhor para cantar isso aqui. Então, antes de começar, eu queria. Eu vou poder falar? Não. Falar as regras, né? E quais são as regras? As regras são as seguintes: vai ser 3 da categoria masculina e 3 da categoria feminina. Então vai separar homem e mulher, claro, porque é diferente, né? Devia ser cancelado. E daí, consequentemente, juntando os 3 vai ficar 6. Então é 3. Né? Vocês entenderam? Então vai ser 6 de cada jogo. Ou menos se o jogo não tiver pouco personagem. Então, basicamente é isso aí. E também, como isso aqui é um pouco diferente do outro, né? Porque o outro era só escolher um e pronto. Porque o lado da Marvel era só filmes, né? Então tinha pouco personagem para avaliar o visual. Tirando os Vingadores, né? Mas os Vingadores era avaliando os filmes da Marvel e a maioria era filme solo, né? Então, também vou repetir uma coisa que eu falei lá, que eu não vou repetir os visuais, tá? Se o personagem aparecer com o mesmo visual em outro jogo, eu não vou avaliar esse visual novamente, porque daí seria trapaço, né? Eu colocar em primeiro lugar o mesmo traje em diferentes jogos. Então eu só vou avaliar. Então não vou escolher trajes repetidos para colocar aqui, tá? Então vai ter um que é o Mortal Kombat Armageddon, que tem muitos trajes que os personagens usaram em outros jogos. E daí eu vou ter que me esforçar para avaliar um diferente, que é original do jogo, né? Então vai basicamente funcionar assim. Não sei se vocês conseguiram entender, mas se não conseguiram muito bem, ao longo do vídeo vocês vão entender melhor, eu acho. Começando aqui pelo Mortal Kombat 1, o primeirão, lá dos anos 90, acho que se não me engano é 92. E como esse é o primeiro jogo, os visuais não são tão bons assim. Os personagens principais estão aqui, né? O Scorpion, o Sub-Zero, o Raiden, o Kang, Johnny Cage. A maioria dos personagens principais estão aqui. E os que não estão aqui, eles aparecem na continuação, né? Os visuais aqui sim não chamam muita atenção aqui nesse primeiro jogo, no próximo jogo já melhora bastante. Visual, particularmente o visual do Sub-Zero e do Scorpion não chama muita atenção. O do Liu Kang é a mesma coisa, parece um Bruce Lee. Realmente não tem muita diferença do Bruce Lee. Por alguma razão, o Johnny Cage nesse jogo aqui parece um pouco o Rodrigo Faro. Então vai ser um pouco meio difícil de avaliar aqui o visual dos personagens. Então eu vou ver aqui os personagens secretos, né? Que nesse jogo são o Reptile, o Goro e o Shang Tsung. Aqui eu vou deixar com o melhor visual do Reptile, porque ele tem um visual assim mais verde, uma roupa. Eu achei que pro visual de ninja desse primeiro jogo
o visual do Reptile tá mais legal do que o dos outros. E também ele é um personagem secreto e tal, e isso acrescenta um pouco, porque eu não tô avaliando os personagens em si, eu tô avaliando só os trajes, né? Mas o contexto também ajuda. Então eu vou deixar o Reptile como o melhor traje do Mortal Kombat 1. Reptile Prince. E daí em segundo e terceiro eu vou deixar o Goro em segundo lugar. O visual do Goro eu gosto, ele tá bem diferentão aqui. Então eu vou deixar ele como o segundo melhor visual. E o terceiro vai ser meio complicado, porque os visuais desses jogos aqui não são tão legais assim. Mas eu vou deixar aqui como o terceiro visual melhor desse jogo aqui, o Sub-Zero. Sub-Zero aqui, ele tá com um visual bacaninha. Então eu vou deixar o Sub-Zero aqui como o melhor visual. Eu ia deixar o Johnny Cage, mas o Johnny Cage, o Rodrigo Faro não tá tão legal assim. Então eu vou deixar o Sub-Zero mesmo. E eu ia falar agora da categoria feminina, mas só tem uma personagem aqui, que é a Sonya Blade. Então ela fica em primeiro e é isso aí, né? Porque só tem ela pra competir. Então é isso aí, né? Sonya Blade wins. Agora vamos para o segundo jogo, né? Segundo jogo. Agora os visuais estão bem mais legais. O Liu Kang aqui tá com um visual novo, bem legal também. O Johnny Cage não parece mais o Rodrigo Faro. O visual dos ninjas aqui melhoraram bastante. Tem novos personagens também, né? E como melhor visual desse jogo, eu vou deixar o Shao Kahn. Shao Kahn, a estreia do Shao Kahn é nesse jogo aqui. E o visual do Shao Kahn nesse jogo é muito da hora. E pra mim é o melhor visual desse jogo. Então, Shao Kahn vence aqui com o melhor visual do Mortal Kombat 2 na categoria masculina. Shao Kahn wins. E daí eu vou ter que escolher aqui outro pra compor o segundo lugar. Eu vou deixar uma colher de chá aqui pro Liu Kang. Eu vou deixar ele em segundo aqui. Porque esse visual aqui que ele aparece nesse jogo, ele aparece no restante dos jogos. É um visual bastante icônico, então eu vou deixá-lo como o segundo melhor desse jogo, mesmo que não é um visual assim, que chama muita atenção assim, é um visual que ficou marcante ao longo do tempo, né? Todos os jogos posteriores ele usa basicamente esse visual aqui, então eu vou deixar esse aqui como o melhor visual do Liu Kang, né? Estive pensando muito aqui para deixar qual eu deixaria o terceiro, se seria o Scorpion, seria o Johnny Cage. Mas eu vou deixar aqui o Noob Saibot, porque é a estreia dele também nesse jogo aqui. E ele não tem realmente um visual, né? Ele é só uma sombra. Mas a ideia dele é uma coisa muito da hora. E então eu vou deixar ele como o terceiro melhor. Eu acho que ele merece mais que os outros. Então ele vai ficar em terceiro lugar. E aqui aparecem. Aqui, vindo na categoria feminina, tem 3 personagens femininos aqui, que é a Jade, a Kitana e a Milena. E vai ser exatamente essa ordem aqui que eu vou fazer. Eu vou deixar a Jade como a melhor do visual feminino, porque ela tem um visual bem diferente, assim, uma personagem escondida, né? Uma personagem secreta. Vou deixar ela como o melhor visual desse segundo jogo aqui da categoria feminina. E daí no segundo lugar eu vou deixar a Kitana e na terceira a Milena também. Então, é isso aí. Wins. Agora vamos aqui pro Mortal Kombat 3, né? E daí eu vou contar, se não me engano, a versão Ultimate e a versão... Não, eu vou contar só a versão original, tá? A versão Ultimate eu vou contar depois e a do Trilogy eu vou contar depois. Então é só a versão base do Mortal Kombat 3. E nessa versão base eu vou avaliar o Motaro como o melhor visual desse jogo, porque ele tem um visual muito diferente assim, e é bem incrível que eles conseguiram fazer eu não sei qual é o nome dessa criatura, que tem uma perna de cavalo, e daí tem... É bem da hora o visual do Motaro.
Então eu vou deixar o Motaro como o melhor visual do Mortal Kombat 3. Motaro wins. E no terceiro lugar, no segundo lugar, eu vou deixar o Kabal. Kabal aqui, a estreia do Kabal aqui. Tem vários personagens icônicos também que estrearam nesse jogo aqui. Outros que a galera não curte muito, como o Striker, mas eu vou defender o Striker depois, tá? E daí o Kabal aqui, ele tem um visual bastante icônico e eu gosto bastante do Kabal nesse jogo, então eu vou deixar o Kabal como o melhor visual desse jogo aqui, em segundo lugar, obviamente, né? Porque botaram assumir o lugar dele, mas em segundo lugar não é ruim, com certeza, então ele vai ficar em segundo lugar. E daí em terceiro eu vou deixar o Sector, porque eu tava em dúvida qual Cyborg que eu ia deixar, porque aqui que estreia os Cyborgs tem o Sector, o Cyrex e o Smoke, que também viram um Cyborg aqui nesse jogo. Que eu deixei o Sector porque esse tom vermelho, eu gosto bastante do tom vermelho e não, eu não sou comunista, tá? Deixa de ser fascista. E daí eu gosto desse tom, o tom do canal também é vermelho e preto, e eu gosto bastante da combinação de preto e vermelho. E eu não sou São Paulino também, tá? Então, esse visual aqui eu gosto bastante do visual do Sector aqui, as cores estão bem vívidas assim, e aí vocês vão ver muito que nos próximos Mortal Kombat, sempre eu vou avaliar ou o Cyrex ou o Sector como os melhores visuais, porque realmente eu gosto bastante do design que eles fizeram pro Sector e do Cyrex depois. E aqui também, essa é deles e não perde feio pros outros não, tá bem da hora também. E daí agora pra categoria feminina, eu vou dar uma olhada aqui. Aqui no começo da franquia do Mortal Kombat tem poucos personagens femininas, né? Época boa, Devia ser cancelado. brincadeira. E eu vou deixar aqui como primeiro lugar a Sonya. A Sonya tem um visual bem bacana, ela tem um aprimoramento do visual que ela teve lá no Mortal Kombat 1. Então eu vou deixar ela com o melhor visual aqui. E daí em segundo eu vou deixar a Sindel. Gosto bastante do visual dela, mas eu ainda acho que o da Sonya é melhor. E em terceiro eu vou deixar a Shiva, aquela mulher quatro braços lá, que vou deixar em terceiro porque realmente não tem outra para deixar em terceiro, né? Então vai ser essa daí mesmo. E pronto. Sonya wins. Então, agora vamos para versões expandidas do Mortal Kombat 3, que é o Ultimate Mortal Kombat 3 e o Mortal Kombat Trilogy. E resumidamente nesse jogo eles trazem os ninjas de volta, os homens ninjas e as mulheres ninjas. Então basicamente aqui vai ser só avaliando os ninjas mesmo e foram acrescentados no jogo. E na categoria masculina eu vou deixar o Ermac como o melhor visual, porque ele estreia nessa versão expandida do Mortal Kombat 3, né? Lá no Ultimate Mortal Kombat 3. E ele estreia com o seu melhor visual. Pra mim, melhor visual do Ermac. O Ermac, ele não tem... Ao longo do tempo ele tem visuais piorados, na minha opinião. Aqui ele estreia no seu auge do seu traje, mesmo que seja a versão vermelha do traje do Sub-Zero do Scorpion. Eu acho que o tom vermelho dos ninjas combinou bastante com o Ermac e eu gostaria que ele voltasse com essa versão mais clássica dele, que pra mim é a mais icônica. Então eu vou deixar aqui como o melhor visual dessa versão expandida do Mortal Kombat 3, que é o Ermac como o melhor visual. Ermac wins. E daí, para deixar em segundo e terceiro, tem os outros ninjas também, que é a versão melhorada do Scorpion, do Sub-Zero. Tem o Rain, que eles treinam nesse jogo também, que eu gosto bastante do Rain. E também o Camaleão lá, que é a mistura de todos os ninjas. Eu vou deixar como o melhor visual. Eu vou deixar em segundo o Scorpion e o terceiro Sub-Zero. Porque o Rain, eu gosto bastante do Rain, mas esse, ao contrário do Ermac, eu acho que ele estreia com o seu melhor visual. Aqui eu acho que os outros jogos posteriores melhoraram o visual do Rain. Que aqui, tipo, o negócio de pegar um ninja e mudar a paleta de cores funciona pro Ermac, mas na minha opinião não funciona muito no Rain. Porque o Rain eu acho que ele é muito diferente dos ninjas comuns e eu acho que, sei lá, eu gosto mais do visual dele depois, mas então eu vou deixar o Scorpion em segundo e o terceiro Sub-Zero, porque eles melhoraram
os visuais dele nesse jogo, eles estão bem melhor que os outros jogos. Então, é isso aí. E na categoria feminina, basicamente, eles trazem de volta as ninjas lá, a Jade, a Kitana, a Milena, e também tem a... Porra. E daí também tem a Camaleão, que é a versão feminina que junta todas as versões femininas, que eu basicamente não gosto desses... os visuais dos camaleões, que basicamente não tem visual, né? Eles só mudam com o passar do tempo, né? Como o camaleão mesmo, que muda sim a cor. E eu vou deixar como o melhor visual dessa reformulação das ninjas. Eu vou deixar a Kitana como a melhor desses visuais aqui que foram por Mortal Kombat 3. Vou deixar a Kitana como a melhor. Depois, em segundo, a Milena. E em terceiro, eu vou deixar a Jade. E é isso aí. Basicamente, quase que trocou assim, né? Para um jogo para o outro. Então é isso aí. Kitana wins. E como eu falei que eu vou avaliar todos os jogos do Mortal Kombat, infelizmente eu vou ter que avaliar aí um dos piores jogos do Mortal Kombat, aquele Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, que eu não consigo jogar e a maioria das pessoas não consegue jogar porque aquele jogo é quebrado. Mas aqui eu vou ter que avaliar os visuais, né? E pra mim o melhor visual desse jogo eu tenho a masculino, acho que não tem personagem feminino pra eu avaliar, então acho que tem, mas enfim. Na categoria masculina eu vou deixar o Sub-Zero com o melhor visual, porque ele é o protagonista do jogo e ele tem o melhor visual do jogo. Então o Sub-Zero vai ser o melhor visual do jogo dele. E daí em segundo eu vou deixar o Quan Chi, porque o Quan Chi ele estreia nesse jogo, se eu não me engano, ele é a estreia dele definitiva, a resposta definitiva do Quan Chi é nesse jogo aqui, e eu gosto bastante do visual estreia do Quan Chi. Eu gosto do Quan Chi e ele aqui estreia bem com esse visual aí, com as espinhas aí, espinhas não, espinhos assim no traje, eu gosto bastante. Então, o Quan Chi em segundo e o Fujin em terceiro, porque eu não curto muito esse Fujin aqui do início. Eu gosto do Fujin, ele é um personagem bem da hora, e o mundo Raiden, né? Ele é bem da hora, e aqui a estreia dele, ele é estreia com um visual um pouco genérico assim, mas ele é o que mais se destaca entre os elementais, que são os vilões desse jogo aqui, e eu acho que ele poderia ficar... ele fica em terceiro, aqui o Fujin, porque tem os outros elementais que não tem visuais marcantes, e também tem o Shinnok, que na minha opinião tem um visual muito feio nesse jogo aqui. Eu prefiro 1000 vezes o visual dele nos outros jogos, e olha que eu não gosto do visual do Shinnok nos outros jogos, mas aqui é bem piorado. Então eu vou deixar o Fujin como o melhor visual do terceiro lugar, né? Não no primeiro. Sub-Zero wins. Então, na categoria feminina, eu vou ver aqui. Quando eu vou editar o vídeo, eu vou mostrar as pins aí no vídeo. Eu vou mostrar aí porque eu não lembro do nome das personagens desse jogo. Acho que elas são meio demônio assim. Acho que tem uma que se chama Sarina, se não me engano. Mas eu não me lembro direito dessas mulheres aí. Então eu vou avaliar aí na edição. Então, não sei quem é que vence aí. Sarina wins. Nem sei se foi ela que ganhou. Então, vamos passar pro próximo jogo aqui. Agora vamos pro Mortal Kombat 4. Esse jogo aí que eu joguei bem pouco. Acho que dos principais foi o que eu menos joguei. Assim, mais ou menos. Foi um dos que eu menos joguei. Porque ele tem um visual que não chama muita atenção. Eu não cresci muito jogando PlayStation 1. Eu cresci jogando no Nintendo 64, tá? Eu sou bem diferentão. Mas eu não joguei tanto Mortal Kombat 4. Então, eu não tenho muito carinho pra esse jogo e ele é meio feio, né? Vamos admitir que qualquer jogo de PlayStation 1, se a gente for avaliar hoje, ele é meio feio. Mas lá na época era bom. Não sei, tá? Porque muita gente fala que antes disso existiu o Super Nintendo, e Super Nintendo e os jogos do Super Nintendo, na minha opinião, envelheceram bem até hoje. Então,
deixa isso pra lá e vamos avaliar aqui os jogos. E aqui na categoria masculina, com certeza eu tenho que destacar aqui o Reptile, que não é porque ele é o melhor, é porque ele consegue ser o pior de todos. Que diabo é isso? Porque, eu não sei o porquê, mas depois da trilogia original, eles avacalharam com o visual dos Reptile, transformando ele num sapo estranho e transformaram ele num calango. Vocês vão ver que literalmente no Deadly Alliance, né, transformaram ele num calango. Chupa que a cana é doce, meu filho. E eu não curto muito esse visual monstruoso que eles fizeram pro Reptile. Eu prefiro o visual dele ninja, que volta lá no jogo recente, que eu não curto, mas o Reptile, eles melhoraram o Reptile. Aqui ele tá com um visual meio sadomasoquista, comandando uma boca estranha. Então eu destaco aqui como o pior, mesmo que eu não esteja avaliando o pior, né? Esteja avaliando o melhor. Mas eu queria destacar aqui o Reptile aqui. Mas como melhor visual, eu vou deixar o do Raiden, que o Raiden eles melhoraram bastante o visual do Raiden em comparação aos outros jogos aqui, porque o visual do Raiden antigamente ele lembra, e você consegue perceber que ele é o meu personagem dos jogos mais recentes, mas ele não tem aquele visual assim muito da hora. E aqui eles conseguiram fazer um visual assim tão marcante que ele volta nos jogos seguintes com esse traje aqui. Então eu vou deixar o Raiden como o melhor visual desse jogo aqui. Eu ia deixar aqui em segundo lugar o Quan Chi, mas o Quan Chi eu vi aqui que ele tem basicamente o mesmo visual do Victor de Sub-Zero, então eu vou deixar o Quan Chi de lado, junto com o Fujin, mesmo que eu não avaliasse ele, mesmo se ele tivesse pintado diferente aqui, me desculpa, mas em segundo lugar eu vou deixar o Scorpion, que o Scorpion aqui que ele tá com o visual meio diferentão, ele tá com os olhos brancos, ele tá mais espectro mesmo, que é o que ele é mesmo, né? Ele tá com um visual mais monstruoso, mais ou menos, do que antigamente. Então eu vou deixar aqui o Scorpion como o melhor visual em segundo lugar, né? Em segundo lugar. Em terceiro lugar eu vou avaliar aqui o Liu Kang, porque o Liu Kang, ele, no geral, ele fica com o mesmo o traje lá do Mortal Kombat 2, mas aqui eles deixaram uma regata vermelha e isso já muda bastante no visual dele, surpreendentemente. E eu gostei bastante desse visual aqui, tá? Vendo aqui, eu gostei bastante dessa mudança. Eles fizeram dele ter uma regata. Se não me engano, no Mortal Kombat 11, se não me engano, ele tem uma regata, assim, parecida com esse desse jogo. Não vou saber lembrar direito. Mas aqui ele tá com um visual até bacana, um visual mais diferente do Mortal Kombat 2. Então eu vou deixar o Liu Kang como o terceiro melhor lugar da categoria masculina. E ia deixar aquele cara ali que chegou novo, que se não me engano é o Reiko o nome dele. Mas vou deixar o Liu Kang, porque eu acho que o Liu Kang com essa regata, ele combinou demais com essa regata vermelha. E pelo que eu tô vendo aqui, só existem duas personagens femininas nesse jogo aqui do Mortal Kombat 4 base, que depois eu vou avaliar a versão Gold, se não me engano. E daí aqui só tem duas, então eu vou avaliar a primeira como a Tanya, que é a mulher, a ninja amarela, que depois volta lá no Mortal Kombat 1 e parece... Eu não vou nem falar, parece a Rochelle lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Mas aqui ela tá da hora, a estreia dela aqui nesse jogo. Eu vou deixar ela como o primeiro lugar. E daí em segundo eu vou deixar a Sonya. A Sonya tá com um visual bacana aqui, mas mesmo se ela não tivesse, eu ia deixar em segundo porque é o que restou, né? Então, vamos aqui para a versão Gold de Mortal Kombat 4. Na versão Gold do Mortal Kombat 4, que eu acho que se não me engano foi lançado pro Dream Quest, temos a volta do Sector, do Cyrex, do Kung Lao, do Baraka, da Milena, da Kitana. Mas aqui eu vou ver qual que eu vou deixar aqui como o primeiro lugar. Eu não vou deixar de jeito nenhum o Baraka como melhor visual. Aqui pra mim ele tá meio sadomasoquista, não sei, tá parecendo um pouco um índio assim. Eu não gostei muito. Então eu vou deixar o Baraka com... Ele não vai ficar em terceiro lugar, ele não vai ficar em nenhum das categorias, então só sobrou o Sector, o Cyrex e o Kung Lao. Eu vou deixar o Sector como o melhor visual desse jogo aqui. Eu
mesmo eu já tendo avaliado ele antes lá no terceiro lugar, mas aqui ele merece ficar em terceiro, quer dizer, em primeiro, aqui no Mortal Kombat 4 versão expandida, porque eu já disse, eu gosto bastante dessa coloração vermelha do Cyborg, que é o do Sector, então eu vou deixar ele como o melhor visual no Mortal Kombat 4 Gold. E daí, em segundo lugar, eu vou deixar o irmão dele, entre aspas, que é o Cyrex, o Ninja Cyborg amarelo, merece ficar em segundo lugar. E em terceiro eu vou deixar o Kung Lao, porque o visual dele melhora um pouco mais nos jogos seguintes, mas aqui, como o Baraka consegue ter um visual péssimo, que nem o Reptile, o Kung Lao consegue ficar aí no seu terceiro lugar, aí, né? E daí no final do vídeo, se eu tiver tempo lá na edição, eu vou avaliar qual o traje que foi mais bem avaliado, e daí eu vou avaliar assim um top 10 assim, dos trajes que eu mais avaliei bem, dos personagens que eu mais avaliei bem os visuais, né? Os melhores visuais. Mas eu vou fazer na edição, tá? Eu não vou fazer na gravação, porque isso vai me atrapalhar bastante, né? Sector wins. Agora, a categoria feminina do Mortal Kombat 4 Gold, que eu esqueci, mas agora eu vou falar aqui, que tem apenas a Kitana e a Milena. Para fazer uma colher de chá aqui pra Milena, porque nos outros jogos eu avaliei a Jade como a melhor, a Kitana como a melhor, então nesse jogo eu vou avaliar a Milena como a melhor da categoria feminina expandida do Mortal Kombat 4. Ela vai ficar como a melhor aqui, e em segundo vai ficar a Kitana. Blood Moons. E tem esse bicho aqui de carne, que ele chega aqui nesse jogo, que ele, se não me engano ele volta lá no Mortal Kombat Armageddon, que eu só vou fazer uma missão rosa, porque ele não chega a ser um dos 3 melhores visuais, só foi uma missão rosa mesmo. Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca, pra arrebentar esses dentes todos, seu engraçadinho de merda. Agora o melhor jogo do Mortal Kombat, só que não, que é o Mortal Kombat Special Forces. Forças Especiais, que é o jogo do Jax, né? Que não preciso nem já de falar o quão ruim que ele é, que eu nem cheguei a jogar, mas eu já sei que é horroroso. E aqui eu também, como eu tô avaliando todos os personagens, né, eu vou avaliar aqui também o do Special Forces. Em primeiro lugar eu vou deixar o Kano. O Kano tá com um visual até que bem legal aqui nesse jogo, surpreendentemente bem legal nesse jogo. Então eu vou deixar ele como o melhor visual do Mortal Kombat Special Forces. E em segundo lugar eu vou deixar o Tremor, que é um ninja marrom, se não me engano. Que é um ninja de terra, que ele volta no Mortal Kombat X como o DLC. E é um ninja bem da hora, que ele aparece bem pouco no Mortal Kombat. E a estreia dele nesse jogo aqui, surpreendentemente, a estreia dele é nesse jogo aqui. E aparece pouco o visual dele, porque esse jogo é tão ruim que é difícil de ver os visuais do jogo. Mas ele é um ninja terra, e isso já faz ele ter um visual minimamente bom para esse jogo aqui. Então, em terceiro lugar eu vou deixar o Jax. Eu estou em dúvida do Shrek e do Jax, mas eu vou deixar o Jax, porque ele é o protagonista desse jogo e ele merece, vai. Jax é um personagem legal e esse é o jogo dele, então eu vou deixar ele em terceiro lugar. Mesmo que seja minha avacalhação ele ser o terceiro melhor do jogo dele. Mas vamos aqui para a categoria feminina, que não tem categoria feminina, só tem uma personagem desse jogo, que é essa mulher que vocês estão vendo aí na tela, que eu nem sei qual é o nome. Então ela vai ficar como a melhor. Eu nem sei qual é o nome dessa personagem, mas eu vou saber na edição. Se eu não saber da edição, eu só vou colocar o número 1 na cara dela, e é isso aí. Agora vamos para Mortal Kombat Deadly Alliance, ou Mortal Kombat Aliança Mortal, que eu prefiro bem mais a versão em português, Mortal Kombat Aliança Mortal. Já dá pra fazer um filme assim com um nome assim da hora, né? Aliança Mortal. Então, parando de piadinhas, nesse jogo aqui é o jogo onde o Shang Tsung mata o Liu Kang.
Então temos Liu Kang nesse jogo, e eu acho que se ele estiver nesse jogo ele não ia ter um visual tão da hora assim, então ele já não ia ficar no terceiro lugar. E, como eu mencionei o Shang Tsung antes, daí eu só falar, por que você tá falando o resumo do jogo? Não tem tanta diferença assim. Eu sei, mas eu falei o resumo do jogo aqui pra falar que esse é um jogo onde o Shang Tsung e o Quan Chi são vilões. São os vilões principais, né? Porque antes eles eram vilões secundários e depois também não muda muito também. O Shang Tsung é quase que o protagonista desse jogo. Ele é o antagonista e ele rouba meio que o protagonismo do Liu Kang. E o Shang Tsung ele vai ficar com o melhor visual desse jogo, porque eu gosto bastante do tom vermelho. Vocês já estão percebendo que eu gosto muito de vermelho e eu não sou comunista, tá? E também tem o amarelo junto, que também pode reforçar suspeitas, mas isso não tem nada a ver. Faz o L. E eu gosto bastante desse visual. Ele tem um. É porque o Mortal Kombat não consigo, na minha opinião, fazer um Shang Tsung novo que é da hora, tem um visual da hora. E aqui ele é eles fizeram uma mistura do Shang Tsung velho com o Shang Tsung novo. E eu acho que eles fizeram um visual muito da hora. E por alguma razão nos filmes que aparecem lá, nos cutscenes, Shang Tsung é o melhor visual de Mortal Kombat Aliança Mortal. Shang Tsung wins. Tava em dúvida em que eu deixaria o Shang Tsung ou o Quan Chi em primeiro lugar, mas eu vou deixar o Shang Tsung, que ele tem realmente mais protagonismo nesse jogo, mas eu vou deixar o Quan Chi como segundo, porque a estreia dele é nesse jogo aqui. Eu gosto bastante do Quan Chi, que é um personagem que não aparece antes, vamos dizer assim, entre aspas, a era de ouro do Mortal Kombat, a era de estreia. Ele chega bem depois e ele basicamente estreia na era PlayStation 2, que é a era do Mortal Kombat que a galera menos lembra e menos tem apreço. Pelo menos é a ilusão que eu tenho, tá? A impressão que eu tenho, na verdade. Então, quem fez a estreia dele, ele tem um visual bem da hora, eu já disse, né? Então, segundo lugar pro Quan Chi. Em terceiro lugar, eu vou mencionar aqui um pouco o Reptile, não porque ele vai ficar em terceiro, porque eu tenho que mostrar o quão ruim que ele ficou, o visual dele, porque no Mortal Kombat 4 ele já tinha um visual ruim. Eu acho que até que no Mortal Kombat 4 ele tem um visual pior que esse aqui, mas aqui ele virou um calango mesmo, tá? Nota da cidade Polo, né? Claro. Exportadora de viado. E também vou fazer uma menção honrosa aqui pro Sub-Zero, versão 007, porque por alguma razão esse Sub-Zero tem a cara do ator do 007. E também o Scorpion, o motoqueiro fantasma. Eu ia deixar ele com o terceiro melhor, mas não me chama tanta atenção esse visual na versão base, porque eu não tô avaliando versões alternativas dos trajes dos personagens, tá? Então, eu esqueci de falar antes, mas eu não tô avaliando visuais alternativos. Então, se o jogo tiver visuais alternativos que são bem da hora, eles não vão ser considerados. Só se eles aparecerem no modo história ou serem principais de alguma forma. Que é o que vai acontecer lá no Mortal Kombat 9, que a maioria dos visuais assim, alternativos ele aparece no modo história também. Aqui não acontece, então, infelizmente, o motoqueiro fantasma Scorpion não vai ficar em terceiro lugar, porque ele é uma versão alternativa de um traje. Então eu vou deixar o Jax, porque o Jax ele tem uma boina e um óculos escuro. Eu gosto bastante do visual do Jax, desse jogo aqui, que ele volta lá no Mortal Kombat Armageddon, com esse mesmo visual. Eu conheci lá do Mortal Kombat Armageddon, então isso aí. Jax vai ficar em terceiro lugar com o melhor visual do Mortal Kombat Aliança Mortal. E eu também vou avaliar a categoria feminina, né, que eu já tava esquecendo aqui, que nesse jogo aqui é a Li Mei, que é uma personagem nova que aparece nesse jogo. A Nitara, que é uma mulher meio dragão assim, que tem a cara da Megan Fox, que se não me engano no jogo recente ela dubla essa personagem. E também tem a Frost, que é a versão feminina do Sub-Zero, basicamente é isso. Eu acho que é uma personagem mais blasé do Mortal Kombat, é a Frost. E aí também tem a volta da Sonya e da Kitana.
Como melhor visual eu vou deixar o da Mei, porque é uma personagem nova e ela tem uma roupa assim, até que bem da hora, um vestido assim, então vou deixar ela com o melhor visual da categoria feminina. E daí depois eu vou deixar essa Nita aqui, que não tem um visual tão legal assim, mas comparação aos outros, porque a Kitana e a Sonya tem os visuais aí meio genérico assim, tipo, não se destaca tanto. Então vou deixar a Nitara como a segunda melhor, mesmo sendo uma personagem que eu gosto tanto assim. E a Frost, que também não é uma personagem que eu gosto tanto assim, mas ele tem um visual original, né? Tem aquele cabelinho assim. Então eu vou deixar assim a Frost como a terceira melhor. Não que eu goste dela, porque não tem muitas opções. Né? Então, eu também queria falar do Dramin, aquele remédio lá, né? Que as pessoas usam assim quando estão doentes. Eu queria mencionar esse remédio porque ele é muito importante. Tenho vergonha de ser quem eu sou. Mortal Kombat Deception ou Mortal Kombat Decepção. Que surpreendentemente esse jogo não é uma decepção, ele é um jogo bem da hora. Pra mim, ele é o melhor da trilogia PlayStation 2. Eu não tô avaliando junto o Shaolin Monks, que pra mim é uma coisa separada desses jogos aqui. Da trilogia, que é o Aliança Mortal, Deception e Armageddon. Que foi? Que é? Pra mim, o Deception ele é o melhor desses jogos aí. Por muitas coisas, tem aquele modo xadrez e aquele modo puzzle que eu gosto bastante. E também tem personagem da hora, o Conquest, que é o modo história também, é uma coisa bem legal que no Armageddon eles fazem uma parada um pouco mais genérica. Não que é ruim, mas tipo, não é tão legal quanto nesse jogo aqui. Eu não tô aqui pra falar do jogo, né? Eu tô aqui pra falar dos visuais. É pressa não, seus merda. E nesse jogo aqui, surpreendentemente, ele tem um visual bem legal. Ele tem um tom mais sombrio do que os outros, tá? Porque todo mundo fala que Mortal Kombat, ele tem um visual, ele é mais sério. Mas eu não vejo dessa forma não, tá? Pra mim, o jogo mais sério do Mortal Kombat é o Mortal Kombat 3. Esse, né? Esse aqui também pode se classificar. O Mortal Kombat X, o Mortal Kombat 9, o 11, deixa eu me lembrar aqui. Até o Aliança Mortal que eu falei antes. O Armageddon até. Eu acho jogos muito coloridos. Tipo, eu não vejo assim esse tom sombrio. Mas algumas pessoas falam que Mortal Kombat é sombrio, né? Então esse jogo aqui pode definir bastante um negócio sombrio do Mortal Kombat. Que é uma coisa que eu curto, tá? Eu acho bem da hora também. E aqui estreia novos personagens, muitos personagens que ninguém se importa, mas alguns personagens bem legais também. E também vou falar aqui que o melhor visual do Deception é o Raiden, que aqui é a estreia do Dark Raiden, é o Raiden que morre. Depois ele ressuscita com uma versão mais sombria, mais séria tal, do Raiden. Que o Dark Raiden, ele é a estreia do Dark Raiden nesse jogo. Eu acho bem legal o visual Dark Raiden do Raiden. Então eu vou deixar ele como o Dark Raiden como o melhor visual desse jogo aqui, o Deception. E também gostaria de falar que também nos jogos depois que também traz de volta o Dark Raiden, o visual dele tá bem mais genérico e eu não curto. Do Mortal Kombat 11 eles trazem de volta e não é um visual tão legal. No final do Mortal Kombat 10 tá até da hora, mas no Mortal Kombat 11 não tá tão legal assim, mas enfim. Em segundo lugar eu vou deixar o... Pera. Eu vou tirar Dark Raiden do primeiro lugar, tá? Desculpa aí, Dark Raiden. Mas eu vou deixar o Sub-Zero, versão vilão do Tartaruga Ninja, acho que é destruidor do vilão do Tartaruga Ninja. Esse visual do Sub-Zero é um dos melhores do Sub-Zero. Eu gosto da versão clássica do Sub-Zero, mas aqui eles fizeram uma reformulação e é bem da hora. Não tem como não deixar o Sub-Zero, essa versão do Sub-Zero uma melhor desse jogo. Então, Sub-Zero fica em primeiro lugar, essa versão aqui do Sub-Zero vai ficar em primeiro lugar, e o Dark Raiden cai para o segundo lugar, tá?
Eu esqueci de falar do Sub-Zero, esqueci esse visual do Sub-Zero, que é bem icônico também, eu gosto bastante. E daí, em terceiro lugar, eu vou deixar o Liu Kang Zumbi, que é a estreia do Liu Kang Zumbi, porque eu já falei que ele é morto pelo Shang Tsung lá no jogo passado, e ele volta com um zumbi que tem uma fase do Liu Kang que ele volta nos jogos mais como zumbi, que não é uma coisa que eu curto bastante, tá? Eu não curto essa coisa do Liu Kang voltar como zumbi, mas o visual em si do Liu Kang zumbi, ele é da hora. Eu não gosto do contexto de terem matado o protagonista para ele se transformar no zumbi, mas eu gosto do visual zumbi do Liu Kang. Então eu vou deixar ele como o terceiro lugar dos melhores visuais do Deception. E agora falando aqui da categoria feminina, que daí aparecem novas personagens aqui, tem a Tânia que volta nesse jogo, tem a Milena, tem a Sindel, tem a Jade, acho a Kira, Limei, as personagens que ninguém se importa e que apareceram nos outros jogos, né? Nesse jogo aqui eu vou avaliar como o melhor visual da Sindel. Eu gosto bastante do visual dela, fizeram meio que uma reformulação do visual dela lá do terceiro jogo. Gosto bastante, eu vou deixar a Sindel com o melhor visual desse jogo aqui. E eu vou deixar a Jade como a segunda melhor, porque eles trouxeram de volta a Jade. Ela não tinha aparecido desde o Mortal Kombat 3, né? Ela não tinha aparecido nessa versão 3D do Mortal Kombat. Ela voltou aqui e ela tá com um visual bacana. Então eu vou deixar ela como o segundo melhor. E em terceiro eu vou deixar a Limei, porque mesmo que por ser uma personagem marcante essa Limei, ela tem até que ter um visual bacana, então eu vou deixar ela como terceiro lugar aqui. Ela tem um visual um pouco mais sexualizado, né, do que no primeiro jogo. No primeiro jogo, entre aspas, do primeiro jogo do PlayStation 2. Mas aqui ela volta assim com essa versão aqui, mas ela também não perde muito não. É um visual bacana.